A primeira função, que é a função esquerda, então eu vou posicionar o meu cursor, né? Eu vou fazer o seguinte, como eu criei uma planilha aqui também, então eu vou para ela aqui para ficar mais fácil para a gente demonstrar. Então eu vou fazer uma marcação aqui na minha célula também para a gente, então eu vou copiar, vou colar do lado e vou escrever aqui esquerda, só para identificar a coluna e saber qual é o assunto que a gente está tratando aqui. Como eu falei nos outros vídeos, toda função ou toda fórmula, a gente começa com o sinal do igual, então eu vou digitar igual, vou começar a escrever, né, a minha função, no caso, como eu falei, a função esquerda. Essa função ela tem como objetivo, né, pegar de um texto e escolher qual a quantidade de caractere, né, eu quero extrair desse texto. Então, como apareceu já o nome aqui esquerda, eu venho com Tab, clico na tecla Tab e automaticamente ela abre, né, a caixa de opções, a caixa de sintaxe que a gente fala, para que a gente preencha baseado nos critérios que ele vai demonstrar para a gente. Então eu vou colocar aqui, eu preciso fazer referência a que texto, então é sempre esquerda de algum texto, e esse texto eu preciso buscar, como eu falei nas primeiras aulas também, né? Teve uma aula que a gente falou só sobre células, então eu preciso fazer referência sempre a uma célula, porque é dessa maneira que o Excel se comporta. Eu posso fazer isso por meio da seta, ou eu posso fazer isso por meio do mouse. Então eu vou clicar no meu mouse, no meu campo texto, então eu vou aqui na célula, vou pegar como exemplo a célula A2, e aí na sequência eu sempre preciso separar os meus argumentos por um ponto e vírgula sempre, e na sequência ele me pede o número de caractere. Então vamos no nosso exemplo, vamos imaginar que eu quisesse pegar só a primeira letra, então eu vou colocar 1 e vou fechar o meu parênteses da minha função, ou se eu clicar em Enter, ele vai automaticamente me dar uma mensagem, pedir para eu teclar o Enter para ele fechar, para ele concluir essa função. Então eu vou clicar em Enter e aí vocês percebam que ele fez o que a gente colocou. Eu queria ver a esquerda desta palavra ou deste texto que estava na célula 2, eu queria ver um caractere à esquerda, ok? Como eu inseri uma função aqui, como eu disse também numa aula passada, e sempre que eu puder fazer referência aqui, eu vou deixar nos cards, né? Eu vou deixar um link acima da tela do vídeo para vocês clicarem caso vocês queiram visitar, né, a aula sobre determinados assuntos. Então, neste caso, como eu falei, como é uma fórmula, eu preciso obrigatoriamente, ou não obrigatoriamente, mas caso eu queira, né, utilizar essa mesma fórmula para outras células, basta simplesmente eu posicionar o meu cursor na quina da célula até ele formar esse xizinho preto e dou 2 cliques rápidos nele. Neste caso, aí vai uma dica. Tá? Neste caso, a função dar 2 cliques para que ele preencha automaticamente, para que isso aconteça, é necessário obrigatoriamente que a célula ao lado ela esteja, primeiro, que a coluna ao lado, ela esteja preenchida, porque o Excel ele vai pegar como referência para saber até onde ele precisa preencher, ele vai pegar como referência a coluna da esquerda. Eu acho que eu também falei isso numa aula passada. Neste caso, como não tem uma coluna preenchida, obrigatoriamente a gente precisa vir e descer até onde a gente quer que seja preenchida. No caso aqui eu vou preencher até a linha 7 aqui. Então, vocês podem observar que para os casos, né, de baixo também ele fez a mesma coisa, porque eu arrastei a fórmula, ok? Então essa foi a função esquerda.